Mas o meu Ignite é sobre um assunto que eu gosto muito, que é dormir. Mas eu sempre tive curiosidade de saber o que acontece mesmo com a gente quando a gente está dormindo e principalmente o que acontece quando a gente está sonhando, que pra mim é a maior loucura de todos, assim. E aí é muito fácil hoje em dia a gente abrir mão do sono para fazer as coisas que a gente tem, mas acho que a gente só faz isso porque a gente não sabe exatamente o que a gente está perdendo, assim. A gente passa 36% das nossas vidas dormindo e se a gente viver 90 anos, 32 anos a gente vai estar dormindo. Então, com certeza, é uma coisa muito importante para o nosso corpo. E é muito difícil explicar porque o sono está muito ligado com o cérebro é um órgão muito complexo e algumas partes dele ficam mais ativas quando a gente está dormindo do que quando a gente está acordado. E tem algumas teorias de por que a gente sonha, e tem 3 que são principais assim, que eu vi entre os neurocientistas. A primeira, por que a gente dorme? A primeira é de restauração, que quando a gente está dormindo tem algumas atividades metabólicas que vão reparar o que a gente gasta durante o dia. A segunda é de conservação da energia, só que isso é muito questionado hoje em dia porque fizeram alguns estudos de pessoas dormindo e pessoas que estavam paradas, acordadas, e eles viram que só conservou 110 calorias, e isso é quase uma barrinha de cereal. Então, e a última, que é a mais aceita hoje em dia, que é a consolidação da memória e do aprendizado, que é quando a gente dorme, a gente consegue lembrar melhor do que a gente aprendeu, e a gente consegue também conectar as coisas que a gente já tem, as informações que a gente já tem. E aí tem alguns problemas mais comuns da privação do sono, que prejudica a memória, a criatividade, aumenta a impulsividade. Uma coisa que eu não sabia é que aumenta o peso, porque quando a gente fica privado de sono, libera o hormônio da fome. E o que eu achei mais interessante é que com a privação do sono também, o cérebro ele não consegue conectar as coisas, informações que a gente já tem, é durante o sono que ele vai dar sentido para isso, que vai ter visão geral do todo. Então, problemas complexos a gente só consegue assim, assimilar quando a gente está dormindo. E aí, falando da consolidação da memória, que acontece principalmente no cérebro, tem uma teoria da curva do esquecimento que em 20 minutos a gente esquece 40% que a gente aprendeu. E isso só é resolvido durante o sono, quando memória de curto prazo vai ser transformada em memória de longo prazo. E aí, isso tudo acontece em 4 estágios. Os 2 primeiros estágios é de relaxamento mesmo, que a gente conseguir dormir. E aí, no terceiro estágio, tem o sono pesado, que é da memória declarativa, que eles chamam de memória de informação mesmo, tipo novos dados, novos acontecimentos, coisas mais teóricas. E aí, no último estágio, que eles chamam de movimento rápido dos olhos, em inglês, é a memória procedural, que são memórias práticas, tipo quando a gente aprende a tocar um instrumento, ou quando a gente aprende a fazer alguma coisa. E aí a outra dúvida que eu tinha era por que a gente sonha. E as primeiras pessoas que começaram a tentar explicar isso foram os egípcios, na época antiga, que eles escreveram um livro de 100 sonhos comuns e seus significados. Só que até hoje a gente não tem resposta definitiva, então tem algumas respostas assim. A primeira é relacionada ao Freud, que a gente sonha para realizar nossos desejos, que é que tudo que a gente lembra dos nossos sonhos, eles representam desejos do nosso subconsciente. Se a gente conseguir fazer essa conexão, a gente sonha para realizar eles. A outra é que sonhamos para lembrar que os sonhos, as atividades cerebrais que acontecem quando a gente está sonhando, é justamente a prova de que a nossa memória está sendo consolidada, que está virando memória de longo prazo. A outra é que sonhamos para esquecer, que é quando a gente está sonhando, o córtex ele consegue ver todas as ligações que você fez durante o dia, e aí ele vê quais são realmente importantes e quais que ele vai descartar, aquelas que são inúteis. E a gente precisa fazer isso porque a gente tem muita informação. A outra é que sonhamos para manter o nosso cérebro funcionando, que vem da necessidade do cérebro de estar sempre criando novas memórias. E aí é como se fosse uma tela assim, de descanso, só para a gente não desligar o cérebro totalmente enquanto a gente dorme. A outra é que sonhamos para ensaiar, que é quando a gente sonha tipo, situações de perigo, ou então que exigem da gente algum instinto nosso. A teoria é que a gente sonha para poder praticar isso, para se algum dia a gente precisar. E a outra é que sonhamos para curar, que quando a gente sonha com situações traumáticas, alguns cientistas falam que a gente está sonhando numa situação totalmente mais relaxada, né? Que a gente está dormindo. Então, é para você conseguir ver essa situação de novo de uma maneira mais clara e conseguir superar isso. E a última é que sonhamos para resolver problemas, que quando a gente está sonhando a gente consegue criar cenários totalmente novos, que são coisas que a gente não ia pensar quando a gente estivesse acordado, e a gente consegue criar soluções mais criativas que a gente não pensaria antes. E apesar de ter muitos debates sobre isso, todos os estudos apontam para como que o sonho ajuda a gente a consolidar o aprendizado e a nossa memória também. E
E dormir é bom, mas faz bem também.